Tem alguns amigos aqui, tem o Dinei, tá aqui, o Vado. E assim, eu sei que esses caras conhecem a Bíblia, né, irmãos? Com os irmãos, não é que os irmãos não conheçam, mas quando você está acostumado com os irmãos, fica mais fácil falar em, né? Aí vem os irmãos aí de fora, você olha assim, meu Jesus Cristo, e agora, Pai? Senhor, dai graça para esse pobre servo seu aqui, falar alguma coisa nessa noite, Jesus. Amém. Está funcionando aí ainda, Ana? Obrigado. Irmãos, o motivo pelo qual nós colocamos essa câmera aí é porque, esse celular, porque tem um irmão nosso que teve um acidente de moto não, de carro, de carro, e ele não pode estar com a gente, porque eu até brinquei, fui à casa dele na sexta, e eu falei, meu irmão, isso aqui é quase uma procissão só de escada, irmão, para chegar na casa do irmão lá embaixo, o irmão Robson, deve estar escutando a gente aí, ouvindo a gente. Ele falou, pastor, eu queria tanto ouvir a pregação. Eu falei, não, calma que a gente vai dar um jeito, né? E aí a gente colocou aqui, eu joguei no Facebook e joguei o link para ele, para que ele possa assistir, tá bom? E ouvir a pregação. Então eu quero, calma aí, obrigado. Vou ficar bonito na foto aqui. Fazer uma foto parecendo um pregador, vai. Tô brincando, irmã. Irmãos, meus amados, meus irmãos, eu espero que suas festas tenham sido boas, vocês tenham comido bem, se saciado. Nós passamos bem, nossa família, e o Senhor foi bom demais. O Senhor é bom demais, né? E eu espero que vocês tenham tido um final de ano abençoado e que 2026 venha ser um ano cheio de bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E que as provas que virão, porque virá, elas, como foi falado pelo que você possa ter fé para suportar os dias maus. Ai, pastor, o senhor não vai começar o ano falando de dias maus? Irmãos, os dias bons serão bons, mas os dias maus também são maus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 8. Eu vou... Vocês que estão no grupo da igreja, vocês receberam ali um calendário de pregação, calendário do ano, do que nós iremos tratar durante este ano aqui como comunidade do Calvário. Esses próximos 4 domingos nós iremos não finalizar, mas dar uma sequência na série sobre as parábolas. Aí nós vamos dar uma pausa nela. Quando Deus quiser a gente volta só o ano que vem, 2027. E no ano de 2026, nós vamos trabalhar aquilo que está de fevereiro até dezembro já. Então, vocês têm lá a data, o que vai ser pregado, o texto que vai ser lido, tem tudo. Não é minha ideia, na verdade a gente pouco cria, na verdade a gente muito copia. Mas eu ouvi uma pregação do Jonas Madureira, e a pregação dele era sobre canto, o louvor congregacional. E ali naquela pregação ele me falou sobre um trabalho que ele faz na igreja dele, Igreja Batista da Palavra, aqui em São Paulo. Pastor Jonas Madureira, um homem para mim assim, referência demais assim, no Evangelho. E ali eu já comecei a bolar, falei, vou fazer um calendário e tal. Aí eu estava a semana, final de um ano, aí o Alexandre mandou para mim, olha pastor, uma ideia legal. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu falei, é sobre o calendário de pregação dele. Aí eu conversei com o Alexandre, falei, não, isso já está no meu... Só que eu aperfeiçoei, eu assisti o vídeo e dei uma aperfeiçoada, eu peguei algumas coisas que ele sugeriu, que é uma forma só que eles trabalham de uma outra forma lá, dentro de um outro contexto, e eu peguei a ideia e trouxe para o nosso contexto. Amém, irmãos? Vocês que nos conhecem sabem que o ano retrasado, 2024, nós fizemos um ano inteiro praticamente de pregação sobre o monte, o Sermão do Monte. Ficamos um ano praticamente inteiro pregando sobre o Sermão do Monte. O ano passado, todas as vezes que eu ministrei aqui, a grande maioria delas, tinha como foco alguma parábola.
e eu não deixava muito certo qual parábola que eu iria ministrar, tal. Esse ano vai ser diferente, vocês terão todas as vezes que eu vou ministrar, vocês têm lá o que eu vou ministrar, o texto que eu vou pregar, algumas referências de livros, de autores que falam sobre o tema, para inclusive se você quiser estudar, para depois, até se quiser discordar de mim alguma coisa, aqui, pastor, olha, o senhor pregou, mas tem um ponto que eu li no livro que o senhor indicou, que fala um pouco diferente, e a gente vai agregando, vamos crescendo, desenvolvendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, amém? Pastor, mas isso não tira a espiritualidade? Não, porque eu orei ao Senhor, falei, Senhor, esse é o caminho, e Deus colocou algo no meu coração, uma tranquilidade, eu falei, não, esse é o caminho. Então nós vamos trabalhar dentro desse ano, vocês que estão no grupo. Pastor, eu não estou no grupo, eu gostaria de saber como que funciona, me procura no final do culto, eu posso te mandar o arquivo, ou a partir do domingo que vem nós vamos ter umas impressões aqui de todo o calendário, para que você possa levar para casa, inclusive para que você possa estudar de acordo com o que nós formos pregando, amém? Amém, igreja? Amém. Tá bom. Irmãos, mas eu quero iniciar essa noite, né, neste primeiro culto do ano. Eu estou vendo uns negócios na internet, em alguns pastores, e eu estou achando que nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui. Vai, fica assim mesmo. É questão estética, depois eu falo. Nós começamos um ano, nesse primeiro culto do ano, eu quero contar para vocês algo bem simples, rápido, assim. A Márcia, esses dias, tempo atrás, comprou uma... A Márcia, amém? Aí, parece que a voz até ficou mais bonita. E se alguém falar o contrário, eu pego depois. A Márcia me comprou, gente, uma luminária. E segundo ela, e eu concordo com ela, é para combinar melhor com a nossa casa. Ela é uma luminária muito bonita, de fato. Tem um designer interessante, detalhes bem trabalhados, uma cor que remete ouro. Ah, quem dera se fosse ouro, né? Deixa eu falar a verdade, uma luminária de ouro na minha casa, porque eu estaria ostentando, mas não é, é só a cor de ouro. Não, infelizmente, não é ouro de verdade. Ela possui alguns bocais para colocar, sabe aquelas luminárias, lâmpadas quentes, de filamento, aquela coisa aquelas lâmpadas lindas, que a irmã aqui já olhou para mim assim, é linda, pastor, aquelas lâmpadas de filamento, né, que cria um ambiente acolhedor. É uma luminária que em todos os aspectos, de fato, ela foi pensada para iluminar e para embelezar o ambiente. A luminária está lá em casa, graças a Deus, isso é uma grande verdade, mas assim, ela foi comprada, ela foi paga, ela foi entregue, porém ela está guardada ainda. Irmãos, eu preciso assumir uma responsabilidade aqui que é minha. Ela já tem aproximadamente uns 6 meses que ela foi comprada e eu não a instalei ainda. Calma. Antes de vocês mulheres disserem, está vendo como homens são? Eu fiz uma promessa de começo de ano, que esse ano ainda, até 31 de dezembro de 2026, ela será instalada. E depois a minha esposa virá testemunhar o grande milagre que isso foi. Sabe o que é interessante? É que a luminária existe, mas ela, onde está hoje, ela não cumpre sua função. Ela é bonita, mas ela não ilumina. Ela tem potencial, mas ela não faz diferença alguma no lugar onde ela está. E como estamos iniciando o ano, deixo aqui registrado, né, que o Senhor, ao eu ler esse texto, me fez lembrar dessa bendita luminária. Esses
simples história que eu contei para vocês, que de fato é verdadeira, está lá a luminária. Eu até tirei, a Márcia é estratégica, ela colocava bem no caminho de onde a gente subia para a escada. Eu fiz o favor de tirar ela do caminho e coloquei ela lá onde eu guardo minhas bugigangas, que é para não ficar vendo ela. Mas eu sei que ela está lá. Essa história simples revela algo profundo. Nós vivemos em uma época em que há uma contradição curiosa. Veja, nunca houve em nosso tempo tantas pessoas preocupadas em ser vistas. Redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, não sei o que eu não sei mais nem os nomes. Pessoas cheias de opiniões, posicionamentos públicos, e ao mesmo tempo em que nós temos este movimento das pessoas querer ser vistas, nós temos também um tanto de pessoas, nunca houve em nosso tempo, nunca houve como há em nosso tempo, tantas pessoas escondendo aquilo que de fato importa. À medida que nós temos pessoas que querem ser vistas, mas querem ser vistas não por aquilo que importa. Naquilo que importa, muitas vezes elas se escondem. E é exatamente a partir da lógica cotidiana, do dia a dia, pensando no cotidiano da vida comum da época de Jesus, na Palestina no primeiro século, que Jesus nos ensina algo. Ele não fala de algo distante, ele não fala de algo abstrato, ele não fala de algo excessivamente religioso. Ele começa com algo da vida comum, de algo doméstico, algo conhecido de todos, uma candeia acesa dentro de casa. Jesus, ele faz uma pergunta que dispensa respostas. Alguém por acaso acende alguma candeia e coloca debaixo de um vaso ou de uma cama? Bem, na verdade ninguém faz isso, não faz sentido nenhum. A luminária comprada da Márcia não foi para estar lá naquele canto que ela está jogada. Luminária é para estar iluminando, ou não? O que nós percebemos é que o problema então não é que não há luz, não haja luminária, não haja a candeia. O problema é que a luz muitas vezes é escondida. O problema não é não ter candeia, é ter ela e não colocá-la no lugar certo. Não é não ter a luminária, é ter a luminária e deixá-la no lugar errado. Eu quero ler com você o texto que Jesus nos trouxe. Olha que ele diz, 8... Amém, minha irmã, não falei para vocês o versículo, né? 8,16. E a pergunta que nós vamos trabalhar hoje, algumas coisas que nós vamos discutir hoje aqui, não é se temos luz. A questão é, que tipo de fé estamos vivendo? Uma fé visível ou uma fé abafada? Uma fé que ilumina ou uma fé guardada na caixa? Uma fé instalada ou apenas uma fé comprada? Jesus diz assim: ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha e nem a põe debaixo da cama. Ou alguém faz isso? Mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Verso 17. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida nem trazida à luz. Vede, pois, como ouves, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. Quando Jesus fala da candeia em Lucas 8, ele não está mudando de assunto, ele está aprofundando o mesmo tema que ele já vem discutindo anterior. Ele está falando da parábola do semeador, ele está falando sobre a palavra. Lucas 8 está inserido em um bloco de ensino sobre a palavra de Deus e a maneira como ela é recebida por nós. A parábola do semeador eu preguei aqui, foi a primeira parábola que eu preguei sobre esta série. Então, a parábola do semeador é uma parábola mais conhecida, mas ela é profundamente confrontadora. Jesus ali deixou claro que a mesma semente, ou seja, a palavra, foi o que eu preguei aqui,
produz resultados completamente diferentes, não por causa da semente, mas por causa do solo. Veja, a palavra é a mesma, a semente é a mesma, o evangelho é o mesmo, o evangelho é imutável, ele não muda. O que muda é o solo, o que muda é quem recebe a palavra. A questão central aqui não era ouvir, a questão central é como se ouve o evangelho. E é exatamente nesse ponto que Jesus também introduz a parábola que nós acabamos de ler, e ela não é acidental, ela está ali por uma lógica de texto, ela está ali para cumprir um objetivo, ela está ali para nos mostrar algo importante, que quem recebe a palavra de forma verdadeira, não pode esconder os efeitos dessa palavra. A candeia não surge no texto como um novo tema, mas como uma consequência natural do que Jesus está trabalhando com relação à semente, à palavra. A palavra semeada no coração se transforma em luz visível na vida das pessoas. Isso aqui, esse é o contexto. Darrell Brock diz assim em seu comentário sobre Lucas, e ele fala isso com precisão. Ele diz, olha, a luz simboliza a revelação de Deus concedida ao discípulo, escondê-la é negar sua própria finalidade. Ou seja, a luz não pertence a mim e a você, para ser admirada, mas ela é para ser evidenciada. Receber a palavra sem testemunhar aí fora, não é humildade, é incoerência. Receber a palavra sem testemunhar não é prudência, é negação do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, quando Jesus pergunta, acaso alguém acende uma candeia e cobre com vaso? A resposta é um retumbante não. A Márcia não comprou a luminária para ficar escondida lá no meio das minhas bagunças. Foi para cumprir um propósito. Quando Jesus pergunta, a resposta é não. Se é para acender uma luz, uma candeia, é para que ela reflita, é para que ela mostre, é para que ela seja evidenciada. E aqui o texto nos alcança diretamente neste início de ano, porque veja só, todos nós ouvimos a palavra. Então a pergunta não é se ouvimos a palavra. Nós vimos domingo, outro domingo, e mais domingos, faltamos alguns, e vimos em outros, e voltamos em outros. Estamos um ano inteiro ouvindo a palavra. Então a pergunta não é se ouvimos. A pergunta é, se a palavra que ouvimos está visível em nós. Não é se temos luz. É se essa luz foi instalada no lugar certo da nossa vida. Ou se nós estamos pegando a palavra que ouvimos aqui, que nos confronta, que nos endireita, que nos mostra como devemos ser, e aí terminando o culto, saindo da porta para fora, eu falo, calma aí, isso para segunda-feira não me serve, porque o meu ambiente de trabalho é um ambiente em que eu não posso levar esta luz. Porque a minha sala de aula é uma sala de aula e lá eu não preciso levar a luz. Lá eu preciso esconder. Eu vou colocar a luz debaixo, calma aí, vou esconder ela aqui num lugarzinho aqui no fundo do meu coração, para que ninguém nem veja e nem perceba essa luz em mim. E é exatamente a partir dessa lógica que Jesus nos conduz a 3 verdades fundamentais nesse texto. E essas 3 verdades revelam se de fato a palavra foi realmente recebida. Primeiro, e eu vou trabalhar esses 3 tópicos. Cristo me ajude. Não podemos permanecer. Se a palavra de fato foi recebida por nós, ela não pode permanecer escondida. Segundo, ela exige responsabilidade espiritual e produz consequências eternas. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês aqui em 3 pontos. Tá bom? Primeiro ponto. Primeiro que Jesus mostra para nós é que se você de fato tem recebido a palavra, a luz que você recebeu, que é a palavra, ela não foi dada a você para ficar escondida. A luz não foi dada para mim, para você, para ficar escondida. Jesus começa a parábola, veja só o texto, verso 16. Pode voltar para mim, por favor? 16. Ele começa dizendo assim, ninguém depois de acender, ou ninguém acende uma candeia e a cobre com a vasilha, nem põe debaixo da cama. Jesus ele não dá margem para nenhum tipo de interpretação, porque a lógica do acender algo é estar visível.
A afirmação de Jesus é simples. Ele parte da prática comum da vida, dizendo: ninguém acende uma